Olá, Tiago. Página 54, questão número 11, né? Vamos ler o texto, Tiago. O carneiro hidráulico ou ariete, dispositivo usado para bombear água. Então é como se fosse uma bomba. O carneiro é como se fosse uma bomba. Ele retira a água da fonte para jogar na caixa. Para bombear água não requer combustível nem energia elétrica para funcionar, visto que usa energia da vazão da água de uma fonte. A figura a seguir ilustra uma instalação típica de carneiro em um sítio e a tabela apresentada apresenta dados de seu funcionamento. Vamos ver. Aí você pode ver aí, Tiago, que tem a coluna da esquerda que ele indica o Hzinho. Tem uma tabela aí, né, que ele indica assim, ó. Na primeira coluna, Hzinho sobre Hzão. O Hzinho é a altura da fonte, o Hzão é a altura da caixa d'água. E aí tem nessa coluna, você percebe que tem um terço, um quarto, um sexto, um oitavo, um décimo, por aí vai. Na segunda coluna, você tem o volume de água da fonte por litro, tá? Que varia entre 720 a 1.200 litros por hora. Segunda coluna, ok? E a terceira coluna é a relação entre a água bombeada para a caixa por litros por hora. Então, volume de água que vai para a caixa, volume bombeado. Que aí vai depender. Você vai colocar, vai de 180 a 300 se for um terço. Se for um quarto, é de 120 a 210. Se for um sexto, é de 80 a 140. Volume bombeado em litros por hora. Aí ele diz assim: a eficiência energética, que ele chama de epsilon, de um carneiro pode ser obtida pela expressão. Então ele dá a fórmula para você calcular a eficiência do carneiro. A fórmula é essa aqui, cujas variáveis estão definidas na tabela e na figura. No sítio ilustrado, a altura da caixa d'água, aí vem a primeira dica dele, ó, a altura da caixa, veja só. A altura da caixa é o quarto da altura da fonte. Então, H, ele que está dizendo aí, é 4 vezes Hzinho. Pronto, primeira coisa. Então, aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar calcular com você, ô Tiago, a eficiência para essa situação. Vamos tentar calcular? Vamos lá. Então, eu vou calcular aqui essa relação Hzinho por Hzão. Vejam, Hzinho por Hzão. Quando você calcular Hzinho sobre o Hzão, ó, quanto é o Hzão? 4 Hzinho. Aí você corta aqui, então vai ficar quanto? Vai ficar 1/4. Então, 1/4. Aí você pode olhar na sua tabela, a primeira coluna tem lá 1/4, ok? E você tem aqui para o VF entre 720 e 1.200. Então aqui tem de 720 a 1.200 litros por hora. Então quer dizer que esse intervalo aqui funciona para qualquer um, para um terço, para um sexto, para um quarto, ok? Beleza. Agora veja bem, como a tua resposta aqui do Hzinho pelo Hzão deu 1/4, aí você tem que verificar 1/4, aí você olha lá na linha 1/4, quanto que você tem para o VB? Deixa eu olhar aqui na minha tabela, 1/4, para o VB eu tenho de 120 a 210. Então para 1/4, eu tenho VB, no meu está indicando de 120 a 210. Pronto, ok? Aí se fosse um sexto, aí seria de 80 a 140, o VB, massa. Agora vem para cá, eu estou tentando calcular a eficiência do carneiro. Hzão, olha ele aqui o Hzão, 4 Hzinho, sobre Hzinho, vezes volume bombeado, VB. Aí você vai ficar na dúvida, eita coité, o volume bombeado, o que eu coloco aqui, 120 ou 210? Exemplo, se você pegar 120, ó, se você pegar 120, pegar o primeiro aqui, você pega o primeiro do VF. Se você pegar o segundo aqui, você pega o segundo do VF. Vai dar bem parecido, tá? A diferença é muito pouca, tá? Mas atende bem o que é exigido. Então, vamos ver. Eu vou pegar aqui o 120, Tiago. Eu vou pegar esse 120 para o VB. Se eu pegar o primeiro daqui, eu pego o primeiro daqui. Pronto. Então, o VB é 120. Então, 120
Então eu pego o primeiro daqui, 720. Aí você faz essas continhas aqui, ó. Corta, 4 vezes 120 por 120 dá 1. Por 120 aqui vai dar 6. Então, isso aqui vai dar 2/3. Dá 2/3. Aí você multiplica por 100, para dar em percentagem, vai dar 66,66%. Esse é o rendimento do carneiro para essa situação, tá certo? Vamos ler o restante do texto agora. Comparando a motobomba à gasolina, então eles têm aí, vai fazer uma comparação do carneiro se a bomba, se tivesse uma bomba a gasolina. A gasolina, ele está dizendo que o rendimento é de 36%. A gasolina. O nosso carneiro dá um rendimento de quanto? 66%. Então, ele diz assim, o carneiro hidráulico do sítio apresenta menor eficiência, maior eficiência. Então, a letra A não é, a letra B não é, letra C não é, que diz que é a mesma da gasolina, não é. Letra D, maior eficiência, sim. Agora vamos continuar. Maior eficiência, o que, por si só, justificaria o seu uso em todas as regiões brasileiras. Em todas não, porque nem todas as regiões você tem água com a devida pressão. Então, todas as regiões não, algumas regiões. Deixa eu ver se tem uma melhor que essa. Letra E, maior eficiência, concordo. Sendo economicamente viável, beleza. É energia renovável, né? Viável e ecologicamente correta. Então, a melhor é essa aqui. Portanto, letra E. Ok? Valeu, Tiago.